Estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã, a edição local Presidente Prudente, aqui pela Jovem Pan 101,7. Este é o nosso jornal com a edição local, com as notícias de Presidente Prudente, também com assuntos que interessam para a nossa cidade e região. Junto conosco, os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e Fernando Gessi, que eu já dou o bom dia também para o seu destaque desta segunda-feira, do dia 21 de dezembro. Bom dia, Adolfo Padilha. Bom dia, Adilson, bom dia, Jéssica, a todos os nossos ouvintes, os amigos Flávio Buchala, o Davi da Moto Oeste, Dr. Mauro César, advogado, e o Claudinei Penha, o homem de aço de Prudente, né? A gente primeiro fazer uma homenagem, eu acho que hoje é justo, né? A gente começar a semana homenageando o seu Anvar Dama, um dos empresários que colocou o nome de Prudente a nível de Brasil, na mais alta... se for comparar com outras empreiteiras aí, a Encalço foi uma das maiores empreiteiras do país, foi seu Anvar que trouxe com a expertise dele e um olhar sempre para frente, quem o conheceu sabe disso, esses modelos de condomínio que antigamente a gente só via nas capitais brasileiras, e isso começou a acontecer muito no interior, através dos condomínios Dama, e sábado, agora passado, o seu Anvar faleceu no seu apartamento, nossos sentimentos aos amigos Mário, as meninas, ao Marco, né? E que ele descanse em paz, mas que deixou um grande legado para todos nós aqui, com muito orgulho, os prudentinos. Pois bem, Fernando Gessi, bom dia. Bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes e uma excelente semana a todos. Nós não podemos deixar de ressaltar aqui a importância do seu Anvar Dama, não só para a cidade de Presidente Prudente, mas para o estado de São Paulo e também para todo o Brasil. Ele deixou aí um legado, ele foi uma pessoa à frente do seu tempo, onde ele realmente trouxe esses empreendimentos, e aqui em Prudente nós temos vários com o seu nome, e também em outras cidades do Brasil, e também em outras capitais. Ele realmente criou uma empresa de sucesso, foi sempre uma pessoa de sucesso, deixou aí os seus filhos, meu sentimento a todos vocês, eu tinha uma amizade aí, faz muito tempo que eu não vejo, mas com o Mário também, mas eu espero que esse sentimento seja um momento de perda, mas o seu legado realmente é muito maior do que o sentimento de perda, que realmente vai ficar por um tempo. Mas nós devemos muito a esse senhor por tudo que ele fez à nossa cidade e ao nosso país. Pois é, realmente uma grande figura, uma grande personalidade da nossa cidade que nos deixou. Fica aqui também as nossas considerações, sentimentos para toda a família e também é uma pessoa que vai nos deixar também aí muitas boas lembranças, né? Porque Presidente Prudente hoje é o que é, em grande parte, pelas mãos do nosso querido Anvar Dama. E olha só, o nosso ministro Paulo Guedes resolveu avançar a linha do silêncio. Agora, na reta final do mandato do Maia, ele resolveu declarar aí algumas coisas que quebrou o silêncio e demonstrou realmente que entre ele e Maia havia uma guerra meio escondida, não é, Adolfo Padilha? Veja bem, foi o comentário do final de semana, né? Mexeu com muita gente. Mas para quem acompanha a política, onde ficou a dúvida de que o Dória, de que o Maia, alguns ministros do STF queriam mesmo criar problema para afastar o Bolsonaro? Até pouco tempo atrás eles tentam isso, né? O Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, ele não abre mão de ter essa independência de escolha. Mesmo compondo, que nem hoje a gente vê com uma situação para ter uma governabilidade, ele não permite que seja feito aquele troca-troca de antigamente da forma que era feito. Isso incomoda muitos interesses, né? Ele mexeu, quando as pessoas veem, e nós vamos falar disso na pauta de hoje, veja as decisões que o STF está tomando, são decisões totalmente contrárias ao que 90% da população brasileira quer. Então, existe dois mundos no Brasil. Existe o mundo de todos nós brasileiros, existe o mundo dessa turma de conluio corporativista que tira um proveito de Brasília. E aí tem membros do Judiciário, do Legislativo e até mesmo do Executivo. Vai demorar muito tempo para limpar tudo isso, né? Agora, a população precisa começar a prestar atenção nisso. Com todos os defeitos que o Bolsonaro tem, meu caro amigo Adilson e ouvintes da Jovem Pan, veja o que o Bolsonaro provoca no brasileiro. Hoje todos nós sabemos o nome dos 11 ministros do STF, né? Então, coisas que, quando que a gente imaginava isso há 10 anos atrás? E é um efeito Bolsonaro. Porque existem os bolsonaros radicais, existem aqueles que são mais controlados, como em toda ideologia tem.
e ele fez com que a gente começasse a prestar atenção nisso. Hoje a gente acompanha a pauta do STF. E quando eu falo a gente, não somos nós, eu aqui que sou jornalista formado em Direito, o Jesse, você não. Você conversa com qualquer um na rua, a grande maioria sabe o que está acontecendo dentro do STF. Então, o Paulo Guedes abriu o bico agora porque o Maia acabou, né? O Maia derreteu. Como eu disse no último meu comentário de sexta-feira, ele ficou, o café está esfriando e a cabeça dele anda quente. Pois é, dentre a abertura de bico e a quebra de silêncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre elas está uma de que havia um plano articulado pelo próprio Rodrigo Maia para que fosse impetrado um impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e o Maia, de uma certa forma, negou isso, mas o Paulo Guedes disse com todas as letras que realmente houve esse plano e que ele foi um dos grandes e importantes elementos para que desarticulasse essa armação contra o presidente. Será verdade isso também, Fernando Gersi? Olha, é uma matéria bem interessante, né? Resolveu falar, mas, gente, eles estão brigando desde 2019. Desde 2019 o couro come, né? Como se diz assim, entre os dois, farpas para os dois lados, um acusa o outro. É que agora a briga não é mais velada, vamos dizer assim, instaurada a briga, isso sempre existiu, não tenha dúvida alguma. Agora, o Rodrigo Maia, realmente, nesse ponto que ele citou aí, foram colocados vários processos de impeachment do presidente, não tenha dúvida, isso estão lá protocolados na Câmara de Deputados. E o Rodrigo Maia não colocou nenhum desses processos para andarem. Então, nesse caso, ele realmente tem razão no que ele disse. Outro ponto, o que aconteceu sexta-feira, o Bolsonaro com relação ali à questão do 13º salário, né, para o Bolsa Família. O Rodrigo Maia sentou em cima e não fez nada. Não, o Rodrigo Maia não pôs para votação porque o governo pediu para não ser colocado em votação. Isso aí também, até o próprio líder do executivo, né, do governo, foi ali à Câmara explicar essa situação. O BPC também, a mesma coisa. Então, gente, eu acho que esse brigueiro todo, esse tipo de construção não serve para o país. É necessário, sim, que nós atuemos pesado, mas é o que eu volto sempre a dizer, vou bater nessa tecla o resto da vida. Nós somos os responsáveis. Nós, que eu falo, a sociedade brasileira. Quem que colocou essas pessoas lá no Congresso? Fomos nós. Então, se nós começarmos a termos um pouco mais de responsabilidade no nosso voto, é o que o Padilha falou. E nós começamos, eu não vou dizer nem que foi o Bolsonaro que começou isso. Eu vou dizer que fomos nós que começamos esse processo há 6, 8 anos atrás, quando nós, por conta de 20 centavos, começamos a ir às ruas para lutarmos por um novo Brasil. E aí sim, a sociedade começou a fazer aquilo que deveria ter feito desde o surgimento do Brasil, acompanhar a política com responsabilidade. Pois é, e o nosso Brasil nunca falou tanto em Supremo Tribunal Federal como se fala nos dias de hoje. Um Supremo que tem, pela sua criação e a sua origem, defender a Carta Magna, a nossa Constituição, todos os direitos constitucionais, e também e sim decidir questões de lide constitucionais. E o Supremo Tribunal Federal, com esses 11 ministros que estão compondo o nosso Supremo hoje, eles não respeitam a opinião popular dos costumes. E a população, a cada decisão ou a cada intromissão do Supremo Tribunal Federal em questões que não lhes diz respeito, vem frustrando a nossa sociedade. Será uma forma da gente poder lutar contra esse Supremo? Existe alguma forma, Padilha? Olha, o que tem que deixar bem claro aqui para quem está nos ouvindo, que a entidade, a instituição STF, é um pilar importantíssimo para a nossa democracia. Só que ele foi aparelhado. Essa é a verdade, e eu não vou deixar de falar isso, como muitos já estão falando. Causa medo se a gente não começar a tomar uma atitude, Jéssica. Se a população não começar a se movimentar. Eles colocam uma pauta sobre o aborto, que tinha 85% de rejeição dos brasileiros, eles colocam para ser discutido. Tem outras pautas com 79%, 76% de rejeição dos brasileiros, e eles colocam para ser discutido. Então, quer dizer, são assuntos que eles não estão fora. O Bolsonaro, outro dia, disse uma coisa interessante, que ele conhece pessoas em Brasília que não sabem mais o gosto do feijão, nem como é que é o arroz. E eu digo para vocês que estão me ouvindo, isso não é exagero.
Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Brasília há 25 anos atrás, e naquela época a gente já percebia isso. É um outro mundo, é um outro patamar. E os nossos ministros do STF, infelizmente, eles foram colocados lá não por conhecimento notório do direito, como assim diz a Constituição, mas por conhecimento notório de amigos, de padrinhos, de conluios. Foi o Lula, foi a Dilma, foi o Fernando Henrique, foi o Michel Temer. Uma luz que nós temos no final do túnel agora é a postura do atual presidente, o ministro Fux. Se ele continuar nessa toada, com essa postura, pelo menos ele vai apaziguar bem o que nós pensamos do STF. Mas a verdade, para finalizar meu comentário, é o seguinte: enquanto a população, e só a população, mas ninguém, não se manifestar nas ruas até derrubar um ministro desse, veja o que o Alexandre de Moraes está fazendo com aquele jornalista Eustáquio, em cima de um critério de que ele fez ações para desestabilizar a democracia. O STF acusa, é vítima e vai condenar. Eu fiz direito, isso não existe, Jesse, isso não existe, Adilson. E a gente não vê ninguém ajudando esse cara, a gente não vê a OAB se manifestando, a gente não vê nenhuma entidade se manifestando. Como é que pode o mesmo sistema, o mesmo órgão acusar, ser réu e vai julgar? O cara está com prisão domiciliar, o inquérito não está fechado. E quem fez o inquérito é o STF. Quer dizer, tudo que eu aprendi em direito, e você, advogado que está me ouvindo aí também, não faz cara de vento, não. Isso mexe com todos nós. Eles estão criando o quê? Esse monstro que o STF está criando de distorcer tanto assim a nossa legislação. Aquilo que faz da nossa democracia ser mais forte, ser fortalecida. O próprio STF, ele trinca a nossa democracia. E até quando o povo vai ficar calado? O dia que o povo for às ruas e a gente conseguir com a força popular, como nós já afastamos 2 presidentes, afastar um só desses afiliados políticos, partidários e ideológicos, aí o STF começa a ter respeito pela Constituição Federal. Pois é, infelizmente, na maioria dos casos, os precedentes que são abertos no Supremo Tribunal Federal são totalmente contrários à opinião popular dos costumes, ou seja, os valores do nosso povo, né? A tradição de costumes, os valores, religião, enfim, todas as questões em que envolve as questões da nossa sociedade estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que é, de uma certa forma, hoje, um jeito de atribuir favores ou defender causas de pouquíssimos, às vezes até de um determinado cidadão ou de um determinado político. Nós acreditamos que talvez eles também tenham um pouco de limite na questão da votação do prazo da reeleição para o Rodrigo Maia e também do Alcolumbre. Eles quase que avançaram a linha de talvez haver aí uma interdição de um Supremo Tribunal Militar ser instalado. Será que poderia ter acontecido isso, Fernando Gersi? Bom, eu acho um pouco difícil, mas é bom que nós entendamos um pouco o que é democracia. Quando Montesquieu, lá em 1730, criou o nosso sistema político, onde nós temos aí os 3 poderes, conforme o Padilha disse, isso é importantíssimo, que é um dos melhores sistemas de governo existentes até hoje. Existe até uma frase, que as pessoas falam, a democracia, o sistema brasileiro democrático, ou democracia, é o pior sistema de governo que existe, com exceção de todos os outros, que existem por aí. Ou seja, é o melhor deles. Agora, o que nós vemos? O próprio nome já fala, onde democracia é a vontade da maioria vencer. Lógico que nós precisamos, sim, atender às necessidades das minorias, mas a vontade da maioria é democrático. É isso que é o conceito básico, de democracia. E conforme nós estamos vendo, 79%, conforme o Padilha também disse, é contrário ao aborto. Vamos votar aborto. 87% é contra a ideologia de gênero. Vamos votar a ideologia de gênero. Agora, vamos ver pelo outro lado. 99% da população é a favor do fim do foro privilegiado. Não, isso nós não podemos votar. O 90% da sociedade é a favor da prisão em segunda instância. Não, nós não vamos votar. E essas diferenças todas, principalmente no que você disse aí com questão à religião, isso começou lá no século XVIII com detalhes do iluminismo. E aí nós tivemos, no século XIX, o surgimento de uma figura que eu devo a ele grande parte da desgraça desse mundo, chamado Karl Marx, que criou ali o comunismo, onde mais um louco chamado Lenin pediu a ele que fizesse alguma coisa assim para explicar o que era o comunismo. E surgiu ali
o Manifesto Comunista, e outras obras de Karl Marx e Friedrich Engels também, como Capital. Então, toda essa porcaria toda aí, que nega a existência de Deus, que atribui situações como luta de classe e outras coisas mais, onde tudo pode, na verdade, foi o que criou o nosso sistema de governo, ou seja, o que depreciou o que Montesquieu fez lá atrás. Então, é necessário, sim, que a sociedade brasileira tenha, inclusive, isso aí anexado aos seus estudos. E eu tenho certeza que a coisa vai mudar, e vai mudar muito. Pois é. E o Rodrigo Maia, todo mundo está pensando que ele vai deixar a presidência do Congresso e vai nos dar um pouco de paz, mas não. Agora ele conseguiu a adesão a um bloco que une PT, PCdoB, PSDB e PDT na disputa, que vão ajudá-lo na disputa para o seu candidato, que ele ainda não indicou, para a presidência da Câmara dos Deputados. Pois é, a esquerda arde, mas não se reconhece como perdida, né, Adolfo Padilha? Olha, Adilson, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu sou um apoiador do governo Bolsonaro enquanto ele estiver nessa linha. Aos trancos e barrancos, às vezes com um exagero do que ele fala, mas quando a gente pega os números e a gente vê que já estamos 2 anos sem corrupção no governo, uma corrupção como a gente via antigamente, ele tem o meu apoio. Mas eu não chamo ele de mito, mas eu entendo algumas pessoas que colocam o Bolsonaro como mito. Ele consegue juntar, Jéssica, o PT, PSDB, para ir contra ele. Olha que loucura, né? Então, ele consegue juntar essa turma toda, que se assusta muito com a força dele, mas essa mídia que perdeu aí 1 bilhão de faturamento por ano, aí era fácil mesmo ser o órgão de imprensa mais perfeito do Brasil, né? Com mais qualidade do Brasil, mas com o nosso dinheiro, né? Mas, Adilson, historicamente na política, a esquerda nunca conseguiu se unir, porque o Lula, que é o grande líder da esquerda, é um cara que, pelo egoísmo egocêntrico, pela vaidade, ele mesmo dividia a esquerda. Ele tinha uma camada muito grande no PT, lá 80%, e outros ele tratava, ou vinha com ele, ou não vinha com ele, não virava nada. Assim, ele se distanciou de Ciro Gomes e tantos outros que a gente já viu durante essa corrida toda. É o que restou para o Maia. Restou para o Maia e ele está aproveitando o quê? Esse espaço que a mídia dá para ele em desespero para ver se consegue impedir do Bolsonaro ter um grupo de apoio na presidência da Câmara e na presidência do Senado. Então, é o que restou para ele. A cabeça quente e o café a cada dia gelando mais, né, Maia? Pois é, e ele também afirmou que ele ainda não tem um candidato, podem ser 2 candidatos que já estão lá praticamente na linha de tiro dele, que é o Agnaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba, e o Baleia Rossi, que é do MDB, aqui do estado de São Paulo, uma figura bastante conhecida nossa aqui. E o Maia também acabou afirmando que essa eleição para o Congresso, ela não defende o candidato A ou o candidato B. Ele diz que é uma eleição entre ser livre ou subserviente, ser fiel à democracia ou ser aliado do autoritarismo. O que a esquerda é, hein, Fernando Gessi? Bom, vamos lá. Eu acho que isso aí é tudo papo furado. O que eles querem é o que o mundo político podre, né, que existe não só no Brasil, mas em toda vamos dizer assim, em toda a terra, é que a política gira em torno de 3 coisas: sexo, poder e dinheiro. O que eles querem é poder, tá? Ou seja, poder para quê? Já pensando nas eleições de 2022. Desta forma, eles vão desconstruir aquilo que o governo quer construir. Eu também sou um grande apoiador do governo no que tange aos bons projetos e aos bons princípios. Eu até acredito, da boa intenção do nosso presidente, ele acerta em algumas coisas, erra na forma, aquele jeitão dele. Eu acho que falta um pouco mais de assessoramento ali, um pouco mais de calma em algumas atitudes dele. Eu acho que algumas coisas que ele fala são desnecessárias, algumas atitudes, mas eu também vou naquela linha. Enquanto não tiver corrupção nesse país e a coisa estiver andando de uma maneira melhor, uma maneira mais correta, é isso que nós temos que perseguir, sim. E lá na frente nós vamos ver se nós iremos reeleger ou iremos colocar outra pessoa com mais capacidade que ele ainda. Isso não é totalmente normal numa democracia. Agora, esse detalhe aí com relação ao Maia é perigoso, viu, gente? É muito perigoso. Por quê? O Lira, ele tem um problema muito sério. Para quem não sabe quem é o Lira, ele era o grande assessor escudeiro do Eduardo Cunha. Inclusive, votou ali contra a cassação do seu mandato.
ele também era uma pessoa que tem os processos, o nome envolvido na Lava Jato. E o Rodrigo Maia, não de bobo, não tem nem a cara, o que ele está fazendo? Colou o Lira com todos esses problemas ao presidente, uniu ali todos os desacordos ali, os desagrados do presidente, e hoje, queiram vocês que ou não, ele já tem grande parte da maioria dos deputados. Eu tenho aqui, até profetizo, o Maia vai, infelizmente, reeleger o próximo presidente da Câmara do nosso Congresso, para desgraça de todos nós, porque nós poderíamos ter ali um grande impulsionamento de bons projetos que estão parados, sentados em cima, mas que, infelizmente, eles vão lutar pelo toma lá da cá, mas agora não vai ser nem mais esse o mote. O mote vai ser destruir o presidente e reelegermos alguma outra pessoa. E isso realmente é muito ruim para o nosso país. O que nós menos precisamos hoje é de briga no nosso Congresso Nacional. Pois é, e a nossa última notícia de hoje é o seguinte: você tomaria a vacina da China contra a Covid-19? Pois é, ouvinte, se você achou que a gente ia terminar a nossa edição de hoje sem falar de Covid, se a Anvisa aprovar a vacina contra a Covid-19, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro diz que aceitará ser vacinado, caso seja aprovada pela Anvisa. E você, Padilha, tomaria essa vacina? Olha, eu vou dizer aqui, o que é ética para mim nesse assunto? Ética para mim nesse assunto, como jornalista que sou formado em Direito, é dizer para os nossos ouvintes da Jovem Pan o seguinte: pesquise, veja o que está se montando. Por que tanto lobby a favor de uma vacina ou das vacinas? Porque se a vacina é tão eficiente, por que eles não mostram para nós qual foi o perfil dos testados até agora? Será que eles testaram em pessoas com morbidade? Será que eles testaram em pessoas acima de 60 anos? Ou eles só testaram em pessoas com uma condição física um pouco mais jovem, melhor? Por que tanta coisa escura nessa vacina? A própria Pfizer, que eu gosto de dizer que é o laboratório mais conhecido do mundo, nos seus contratos deixa bem claro, que tem uma cláusula que diz que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. Eu volto a dizer aqui para você, ouvinte da Jovem Pan, a vacina tem que ser uma decisão sua. Só que antes de tomar, pesquise. A ciência não pode ter prazo. Não tem como você dar prazo para a ciência. Por mais tecnologia que nós temos hoje, por mais biomédico que nós temos hoje, isso é conversa. Não existe. A ciência tem um prazo de mutação. Ontem mesmo eu via, no domingo, uma entrevista de uma pessoa que mexe com bactéria, me escapou o nome da ciência dela agora, ela explicando como que os vírus, como eles demoram para descobrir esse DNA dos vírus, como eles demoram para descobrir como eles desmembram, que não daria para em 7 meses fazer uma vacina e dizer assim, é 100% segura. Eu que já tive, eu posso tomar vacina, ninguém fala disso. Você que tem mais de 70 anos pode tomar vacina, a criança pode tomar vacina. Então, o ético aqui é a gente só dizer a verdade. Todo mundo precisa pesquisar e ter o livre-arbítrio de tomar ou não. Eu, Adolfo Padilha, não tomo a vacina do Covid. Pois é, o Eduardo Bolsonaro também aproveitou em entrevista para criticar a judicialização da obrigatoriedade da substância que foi definida na última quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão, também infringiu mais um artigo da nossa Constituição, que é o poder de decisão da pessoa. E ele acha que se é do político ou se é do juiz que deve achar o que é melhor para a vida do outro. Essa é uma questão que você também amplamente já disse aqui, né, Fernando Gersi? Eu acho que um dos maiores dons dados por Deus a todos nós foi o do livre-arbítrio. E um dos maiores dons aí, uma das maiores consequências disso foi dada a democracia, onde tudo pode com certas delimitações. Mas vamos lá, eu vou colocar a minha linha de pensamento um pouquinho diferente. Vamos, já que o brasileiro, ou então muito certo da nossa sociedade brasileira ou mundial, tem um pouco de mente, as coisas se apagam da mente um pouquinho, vamos lembrar o seguinte: 89% da sociedade brasileira é a favor da vacinação. Vamos relembrar o que aconteceu em 2008? Em 2008, nós tivemos ali, decretado pela OMS, uma pandemia ligada ao SARS-CoV-1, que é o Covid-1, na verdade, que criou ali o vírus HN1,
onde nós tivemos a disseminação da influenza A, do vírus da gripe suína, essa altamente contagioso e altamente letal para todas as pessoas que entrassem ali em contato com esse vírus. Essa desgraça toda chegou em março de 2009, né, aqui às Américas, começou ali pelo México, foi para o mundo inteiro e também chegou aqui no Brasil. Essa doença matou 60 mil pessoas na época no mundo inteiro. Dados específicos falavam entre 20 e 60 mil, porque nunca foi colocado ali o dado certinho ali. Mas olha que interessante. Diante disso aí tudo, um dos maiores laboratórios fármacos do mundo, chamado Novartis, criou a vacina contra o H1N1. Ele criou essa vacina em menos de um ano, tá? E todo mundo foi imunizado e hoje existe, inclusive, para a variação de 2 genes do mesmo problema aí, do mesmo vírus. E eu não me recordo de ninguém ter saído nas ruas para dizer que a vacina ia fazer mal, que ia dar sequela, que ia matar as pessoas, que ia transformar em macaco e por aí vai. Então, isso é que é importante. Nós esquecemos da história, o avanço da tecnologia, o avanço do sequenciamento genético, os bilhões de reais que foram colocados para o desenvolvimento dessa vacina, toda a evolução, onde trabalhava um grupo, hoje trabalhavam vários grupos de cientistas, biomédicos, analistas, médicos, para desenvolvimento de uma vacina aí, que pelo menos ficasse próximo da segurança, os dados terão que ser mostrados, lógico, ninguém vai tomar nada se não for aprovado. E os dados ali para serem aprovados têm todas as faixas de idade, tá? Inclusive o resultado. Então, gente, sexta-feira, a Moderna teve a sua vacina aprovada nos Estados Unidos. O presidente da República, Donald Trump, vai ser vacinado. Ele falou, o vice-presidente foi vacinado. Então, eles estão apostando lá realmente na saúde, na vacina e na ciência para restaurar a economia. E aí, volto a dizer, o Novartis desenvolveu uma vacina para o H1N1 em menos de um ano e ninguém falou nada. E aí? Aí fica aqui meu questionamento. Vamos apostar em quem? Na ciência ou vamos torcer aí para dar tudo errado e a economia nossa desabar? Tá certo. Agradecemos, então, os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Fernando Gessi, e a você, ouvinte, que nos acompanhou nesta segunda-feira do dia 21. Estaremos de volta amanhã, na terça-feira, no mesmo horário, aqui em 101,7. Para você, uma ótima semana, uma boa segunda e até amanhã.